Qual é que é o santo padroeiro de Lisboa? Santo António. Não é. Não é? Não é. A tradição diz que é o Santo António, mas o padroeiro de Lisboa é São Vicente, pronto, enfim, que existiu mesmo. Portanto, foi um santo, agora eu acho que era espanhol, não estou bem certa, e que foi martirizado, etc. E os seus restos mortais foram trazidos para Sagres. E depois na Reconquista Cristã, o Dom Afonso Henriques prometeu qualquer coisa, não sei, fez uma promessa e então São Vicente veio, Lisboa Sim. foi tomada, não é? E São Vicente, as ossadas de São Vicente vieram de caravela, sempre com 2 corvos a acompanhar. Assim, não sei quem era o barqueiro, nem sei se tinha barqueiro, isto é a parte da lenda. Por isso é que as imagens de Lisboa têm um corvo. Que giro. É a nau, não é? E é a barca, a nau e um corvo. Então, precisamente no mês de junho, mês em que se celebra o Santo António em Lisboa com os marchas populares e os santos populares, temos São Vicente como o santo padroeiro de Lisboa. Sim, mas a maior parte das pessoas pensa que é Santo António. Que é o Santo António. Pois, e eu convicto disso e estava errado. Sim, mas não faz mal, mas as festas de Lisboa continuam e andam. São certo. Então estamos prontos para falar, não é, Helena? Estamos. Vamos a isso. Helena Amaral, que eu não conhecia, e foi um acaso tão bonito e queria-lhe fazer o trocadilho. Quis o destino que nós nos encontrássemos hoje aqui, pessoalmente. É verdade, acho que sim. Acho que sim. Porque eu não sou muito fácil de convencer para estas coisas. Não. Porque não gosta de se expor ou porque depende do projeto? Depende do projeto e não tenho muito gosto da exposição. Não. No Brasil, por exemplo, no mundo televisivo, reconhece muito os autores das novelas, das séries, dos filmes, dos produtos. Cá em Portugal não há muito essa tradição. Não, mas eu gosto de ser reconhecida pelo meu trabalho. Isso eu gosto. Tenho essa vaidade e sem falsa modéstia acho que mereço. Portanto, eu gosto de ser reconhecida pelo meu trabalho. Acho que em Portugal há uma grande confusão entre o que é a promoção do nosso trabalho e o reconhecimento do nosso trabalho e fatores em torno que são das nossas vidas pessoais e eu não... E não está disposta a partilhá-las porque a única coisa que partilha é a sua vida profissional. Sim, e partilho nas minhas redes sociais, partilho com os meus amigos e não tenho nada escondido. Não, onde estou com o meu nome, sei lá, algumas fotografias de família com os amigos, mas são coisas... banais, do dia-a-dia, sim. Quer o Destino, que foi talvez dos grandes sucessos da sua carreira, ou o maior sucesso, não sei se posso estar enganado, mas recebeu uma nomeação a um Emmy internacional. Sim. Isso, na carreira de um autor de novelas em Portugal, em Portugal e no mundo inteiro, Sim, é pensar que num ano somos uma das 4 produções, das melhores produções do mundo. Não é? Como Quer é Viver está noutro horário, tem outras circunstâncias, mas foi uma das 6 melhores do mundo. Foi outros prémios distintos. Sim, mas é que os Rose d'Or também não são os prémios quaisquer. Os Rose d'Or eram os prémios de televisão até os Emmys passarem a ter o reconhecimento. Os International Emmy Awards passar a ter este reconhecimento. Helena, 2 novelas premiadas na TV, pronto, porque é o canal que as transmite, mas 2 novelas premiadas num tão curto espaço de tempo, o que é que sente? Porque isso não pode ser simplesmente ok, pronto, fizemos o nosso trabalho, lutámos muito. Não, deve haver aí algum reconforto de... Claro que há, porque não é fácil fazer uma novela, sofre-se muito. E não escreve sozinha? Não escrevo sozinha, é impossível. Nos dias de hoje... É impossível escrever-se uma novela sozinha, para que as pessoas tenham a noção. Não é. Eu fiz uma novela em 2002, ou já não sei, 2002 ou 2003. Acho que 2002, 2003, precisamente, com uma amiga. Fizemos 2. Fizemos a adaptação da Fúria de Viver e depois fizemos o jogo. E fizemos as 2 sozinhas. E já nessa altura, portanto, foi para a Endemol e para a SIC,
E houve uns holandeses que vieram cá, que compraram o nosso formato, tanto o jogo, Sim. e queriam-nos conhecer, pensavam que éramos, não sabiam se existíamos mesmo, porque é muito estranho. Mas hoje em dia isso é impossível, porque o ritmo... Com que vos pedem os produtos é muito alucinante. E não é só o ritmo de entrega, é o próprio o ritmo de escrita, o ritmo da história, é impossível, é impossível. Isso compromete depois a qualidade do produto final, com tanta rapidez de entrega e de escrita de episódios? Se forem 5 por semana, está bom. Quando é mais, sim. Ou seja, a Helena já teve que tomar decisões que não queria na escrita dos seus produtos ao longo da sua vida e cada vez mais agora por causa da rapidez. Ao longo da minha vida já. Mas confesso, também a idade traz-nos algumas coisas e alguma teimosia mais subtil às vezes, ou não sei. Acho que faço isso hoje em dia, acho que faço menos. Ok. Se tiver que me atrasar um bocadinho. Eu defendo o produto com unhas e dentes, a verdade é essa. E também, claro, as pessoas também me reconhecem alguma autoridade para isso. E no final acho que ganhamos todos. Aí não é só uma questão de vaidade, é uma questão de respeito com o público, com o elenco, com toda a gente, com os técnicos, com os realizadores, com toda a gente. Uma coisa mal resolvida numa história dá cabo da história. Se dá cabo da história, dá cabo do trabalho de toda a gente, além de dar cabo da paciência ao público. E Helena, cresceu aqui em Lisboa ou nasceu noutro... Não, eu nasci em Lisboa, cresci em Lisboa, Fiz tudo em Lisboa? Tudo em Lisboa. Embora a minha família vem do norte. Que zona do norte? Da Beira Alta, tenho 3 costelas da Beira Alta e uma costela de Trás-os-Montes. Portanto, esta riqueza que nós temos aqui no meio de Lisboa, desta padaria, tudo mantido exatamente como era antigamente, não lhe faz... Não me faz... Não lhe faz qualquer tipo de confusão? Não me faz qualquer tipo de confusão. Ainda apanhou este tipo de coisas? Claro, não é? Nasci em 62. Em 62 havia muita pobreza em Lisboa. Havia mesmo? Muita pobreza mesmo, muita. E então no campo era uma coisa impressionante, não é? Aquilo que se diz, é verdade, eu lembro-me ainda de ver miúdos descalços como ao tempo, e as lojas tinham muito estes balcões. Madeirados? Sim, as drogarias. Tudo era, sim, tudo era adaptado aos tempos, mas é muito interessante pensar que a minha geração, por exemplo, que não passou por isso... Não, vocês não fazem ideia como é que era. Pois. Eu quando escrevi o Conta-me, tenho uma sobrinha que tem agora... Conta-me como foi? Sim. Da RTP? Sim. Só para as pessoas perceberem. Sim, tenho uma sobrinha que tem agora 30 anos, mas que era miúda. Nós começámos a escrever em 2007 ou 2006, bem, não sei, estreou em 2007. E ela pensava que as cenas da escola eram palermices da minha cabeça, porque eu sou um bocado palhaça. Sim, na escrita e tudo. Não, mas digo muitas piadolas. E depois também transparece para a escrita, Helena. Sim, pronto. Há sempre um toque do autor na escrita. Sim, e acho que toda a gente diz que tenho bastante sentido de humor, eu acho que sim. Isso vê-se também nos produtos atuais. E não perco a oportunidade de dizer uma boa piada. E dizia-me essas piadas às minhas sobrinhas. E a mais pequenina não queria acreditar que nós na escola que apanhávamos reguadas. Sim, que levavam porrada. Sim. Tipo. E eu, pronto, depois lá lhe expliquei, mas lembro-me de ter salvado de uma grande reguada, não, de um estalo, acho que era um estalo, na escola, quando andei na escola oficial, só no princípio é que fiz no Jardim Escola João Deus, depois andei na escola oficial, e um dia houve uma coisa qualquer, já não me lembro, e eu lá estava sentadita com os meus óculos, e a professora veio para nos bater, mas eu disse-lhe logo assim, não se bate numa pessoa com óculos. Ela disse, então dá cá a mão. E eu levei-lhe uma reguada. Ou seja, não foi na cara, foi na mão. Sempre quis ser aquilo que é hoje. Viver a tempo inteiro da escrita. Ou sim, nunca pensou disso? De início não. Não. O que é que eu quis ser? Acho que eu quis ser professora, que fui. Foi professora de quê?
fui fui assistente na faculdade. Na faculdade, sim, professora assistente. Portanto, mas o que eu queria era ser professora do ensino secundário, que foi aquilo que eu nunca fui. Sim, que era ser a professora Sim. que encaminhava os alunos para alguma coisa. Certo, mas depois não aconteceu. Pois, não fez mal. Não fez mal. Hoje não se arrepende disso também? Não, nada. Adoro dar aulas. Às vezes ainda dou e tenho muitas saudades. Ensinar o outro, de alguma forma. Não é bem assim, o ensino com adultos é uma coisa muito boa, sobretudo se estão a estudar o mesmo que nos agrada, que era a literatura. Pode ser uma atividade muito jocosa, muito prazerosa e, portanto, há um diálogo, não é, que se estabelece, não há nada de melhor. Agora, pronto, era inquieta, quis fazer mais coisas. Eu acho que só uma coisa, mas a partir de determinada altura, sim, ainda nos anos da faculdade, comecei a pensar que eu gostava era de escrever, mas como achei que isso era impossível... Viver só da escrita em Portugal? Como achei que isso era impossível, fui andando. E depois ainda fiz gestão cultural, 5 anos trabalhei na Fundação Oriente e quando saí da Fundação não fazia a mais pequena ideia do que ia fazer. Tinha nem ideia. E então um amigo, Pedro Curto, disse-me, deixa lá, vou ver se te arranjo qualquer coisa, não sei o quê, e fiz um concurso para a adaptação do primeiro episódio do Cuidado com as Aparências. Sim. E ganhei esse concurso. E foi assim que comecei a trabalhar em televisão. Pois, porque em off nós falávamos antes de, ainda não durante a entrevista, que fez entretenimento também. Coisa que eu que eu desconhecia completamente. Não, ou seja, eu estou nesta profissão desde 1999. O que é que a Helena prefere, o entretenimento ou a ficção? A ficção. Porquê? Porque pode criar coisas... Porque é o que eu gosto, é o que eu não sei... É a minha formação, é ler e escrever, é histórias, é literatura, mas o entretenimento, devo dizer que o entretenimento ensina imenso. Porque é preciso outra pedalada também, não é? É preciso outra pedalada, é preciso uma atenção enorme ao detalhe, à linguagem, não é? A linguagem tem que ser porque há vários tipos de públicos do entretenimento, não é? Há o mais velho, o mais novo. Certo, o entretenimento, bem sei, as novelas também, mas é diferente. Há uma linguagem narrativa, ficcional diferente. O entretenimento não. E ali no momento é muito desafiante. O último produto que nós assistimos na televisão de Helena é Querer Viver. Esteve nomeado para um Rosa d'Or, o que é um grande marco na sua carreira também, mas que muita gente disse, e falando de documentários nas redes sociais, de documentários também que as pessoas foram descendo ao longo do produto, que é a sua novela mais realista, porque fala de coisas que existem, de traições. Ao dia de hoje, não sei, daqui a uma semana não sei, mas ao dia de hoje acho que é talvez a obra de que mais me orgulho. Ao dia de hoje. Amanhã a coisa pode ser completamente diferente. Amanhã tenho outro amor e pronto, sou muito leviana nessa coisa dos amores com os trabalhos. Sim. Não na minha vida pessoal, mas na minha vida de trabalho sou muito leviana. Hoje gosto de um, amanhã gosto de outro. Mas era importante falar-se destes assuntos, da homossexualidade, da traição, do alcoolismo, do Alzheimer. É importante falar-se cada vez mais disto? Sim. Eu acho que eu não fiz a novela como um programa. Digamos, não tenho um programa, tenho um programa, mas a escrita é uma atividade política, não é? De alguma maneira. Sim. Eu sou feminista desde que nasci. Ainda não sabia que era feminista, já era feminista. E todos os temas ligados à igualdade, para mim, são super importantes. As pessoas estão a viver isso. E as pessoas querem reconhecer-se na ficção. E cada vez mais, não é? E cada vez mais. E o problema do Alzheimer tem ali outras características. Não carreguei muito no Alzheimer porque é muito triste. Quem vive isso ou quem já viveu isso sabe que se calhar não quer chegar ao fim do dia. Mas há um problema da idade, não é? Do tratamento social que é dado às pessoas ao doente e às pessoas com idade. E portanto acho que consegui tratar com elegância esse tema.
quem olha para os seus produtos mais recentes na TVI, precisamente, Quer é Viver, quer O Destino e Amar Depois de Amar, são tudo adaptações. Mas é porque eu não tenho esse preconceito. Há um preconceito de um autor de não criar as suas próprias histórias, por exemplo, em Portugal? Não calhou, não é? Fiz o jogo, não voltei a fazer... Adaptações. Eu não tenho preconceito nenhum com as adaptações, porque na verdade é muito... Eu acho que as pessoas confundem muito o que é uma adaptação com o que é uma tradução. E as adaptações é uma coisa da história da literatura desde sempre. Pronto, quando estava na faculdade e os anos que depois fiquei como assistente, estudei a Idade Média. O conceito de autoria, como nós o entendemos hoje, é uma coisa recentíssima, do século XIX. E o que era mesmo bom era quando uma história era boa, era plasmada, quer dizer, era refeita 1001 vezes, sob diferentes pontos de vista, e os autores que as refaziam eram super... O que nós temos aqui no Quer é Viver não tem nada a ver com o original. Ou seja, uma adaptação, há uma liberdade, há uma base, mas depois há uma criação que se vai desenvolvendo. Sim, e é normal, porque se as personagens não são as mesmas, tem uma linha, com certeza tem uma linha que segue, mas a realidade portuguesa, por exemplo, não é a mesma realidade do país de origem. Não é. A palavra que isso é uma coisa que me põe doida. Porque leio muitas críticas, leio quase tudo, e também leio críticas ao meu trabalho, e umas são justas, outras são, é como tudo na vida, não é? Outras são muito injustas e algumas são muito ignorantes. E as que eu considero ignorantes são as que dizem pois ela é muito boa a adaptar, mas depois quando faz original, as pessoas não têm nem ideia, do que é o original, do que é o original e do que é que está feito sobre o original. Portanto, como veem que há ali uma história que é a mesma, acham... eu posso lhes dizer que eu vejo as novelas inicialmente e que depois passam-se, não volto a ver, e muitas vezes nem sequer leio já os episódios. Pois. Porque não me interessa. Porque já vai noutro desenvolvimento. Porque já está outra coisa completamente diferente. Aqui nestas escadas, precisamente, diz, e eu achei muito curioso, dizer Escadinhas da Saudade. Que é uma palavra tão portuguesa, é uma palavra que é muito difícil encontrar tradução noutras línguas. E Helena, sente saudade de alguma coisa que não tem hoje? Sinto muita... Mais de pessoas ou de situações? De pessoas. Sinto muitas saudades dos meus pais. E isso não passa. Nunca se cura? Não. O meu pai morreu, eu tinha 29 anos e a minha mãe morreu mais recentemente, mas não passa, não se cura. E essa, claro, aprendemos a viver com isso, não é? Mas é uma saudade, não passa, pronto, depois ganha contornos de coisas doces, de memórias boas, tenho memórias muito boas, mas não passa, acho que não. Helena, gostei muito desta nossa conversa curta e espero que a saudade de qualquer coisa continue a alimentar esse coração tão cheio de novas histórias para criar daqui para a frente. Bom. Promete-me isso? Continuar a criar? Eu penso que sim, acho que enquanto for viver e tiver cabeça, porque isso também é uma coisa super importante. Porque depois a cabeça pode falhar e depois como é que se cria? Exatamente, pois isso é que é a minha única angústia. O resto, acho que sim, acho que vou sempre... Vai passando. Vamos então continuar a ver este pátio belíssimo e muito obrigado, Helena. Obrigada, Fabiano, gostei muito. Beijinhos, eu também. Vamos.